noite. Ai, glória a Deus, como é bom a gente poder ouvir uma ministração. Como é bom a gente poder vir aqui na igreja. A gente pensa que a gente vem para ouvir uma pregação e já começa ouvindo duas. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Eu estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez eu agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui falando do Senhor, podendo partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito e tem derramado na minha vida e na vida da Soraya. E você puder, abra lá em Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 12. E como é bom a gente poder estar aqui, poder louvar a Deus, poder sentir essa unção e esse espírito que é derramado no momento que a gente fecha os olhos e começa a falar com o Senhor ouve, o Senhor age, o Senhor nos toca. E hoje eu venho trazer aqui para vocês uma conversa. A gente chama de pregação porque a gente quer ser formal, mas na verdade começou de uma conversa que a gente teve no Ministério de Jovens. Inclusive toda sexta-feira a gente tem se encontrado no nosso sextou. Jovens aí digam uhul! Nosso sextou, então os milênios. A gente está com uma brincadeirinha aqui dos milênios, né? E aí a gente começou uma conversa e aquilo me tocou, me chamou a atenção e os jovens eles vão ver algumas coisinhas que a gente já conversou, mas o Senhor ele guardou umas novidades para a gente e eu creio que o Senhor vai falar nessa noite aos nossos corações, amém? Vamos lá, abra a Bíblia aqui em Filipenses, a partir do capítulo 2, no versículo 12, assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Espírito Santo de Deus, eis aqui a tua palavra, Senhor. Pai, nos pomos em tua presença, agora abrimos nosso coração e nossa mente para ouvir aquilo que tu tem a falar ao nosso coração. Senhor, eu te peço, vem com o teu Espírito Santo, Senhor, incendeia aqui os nossos corações. Senhor, ilumina as nossas mentes, nos ensina nessa noite, Senhor. Nos mostra a tua vontade, fala conosco, fala ao nosso coração, Pai. Porque eu sei que tu tens esse grande interesse, Senhor, de nos mover em direção a ti. Tu tens esse grande interesse de se revelar a nós, Senhor. E eu sei que há grandes coisas ainda para ser realizada hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que passagem maravilhosa, gente. Aqui na minha Bíblia, ela está assim, ó, o desenvolvimento da salvação. E essa carta de Filipenses, ela é uma, a gente chama de livro, mas na verdade ela é uma carta, é uma epístola que Paulo escreve aos Filipenses. E ela é uma epístola pequena, ela tem só 4 capítulos, mas ela é uma epístola extremamente rica. Paulo escreve com um tom de gratidão. Escreve a eles para falar sobre vários assuntos. Um deles é sobre a unidade na fé, sobre que os irmãos não devem estar um querendo ser maior do que o outro. Ele fala sobre a coerência com Cristo em estar vivendo o Evangelho. E essa carta é uma carta que mesmo o Paulo tendo escrevido ela com toda essa gratidão, ela é uma carta que ele escreve da prisão. Chama-se uma epístola da prisão. Essa de Filipenses também, a que ele escreve a Éfesos, aos Colossenses e também a Filemon, foi todos da prisão, né? E quando a gente consegue parar um tempo para poder ler essa carta e ver as riquezas e a sabedoria
que o Senhor tem ministrado em Paulo, e por cada uma desses capítulos que tem aqui, a gente consegue ver no primeiro capítulo, lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, ele fala para nós estarmos unidos em fé, como a gente é um só corpo, fazendo assim a igreja, para que a gente esteja nesse motivo, nessa direção de adorar ao Senhor. E aí, continuando um pouco, no capítulo 2, ele já começa falando sobre o exemplo de Cristo, o exemplo do Senhor que entregou-se a si mesmo, que sendo Ele Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se entregou por cada um de nós. E termina essa passagem falando que toda língua confesse que o Senhor Jesus é Deus. Ele também, no capítulo 3, ele exorta sobre os falsos mestres, e para que a gente não tenha a nossa confiança na carne, naquilo que procede das paixões ou do nosso coração humano, é extremamente rico. E no capítulo 4, ele fala duas coisas aqui que para mim são tesouros dentro dessa carta. Uma delas é falando sobre que a gente não deve andar ansioso, mas receber de Deus a paz que excede todo o entendimento. E depois, já no finalzinho desse capítulo 4, né, que já é o final da carta aqui, Paulo fala sobre todas as coisas que ele tem suportado no Evangelho, e tem aquele versículo que é extremamente conhecido por todos nós, que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, ele está dizendo sobre todas as adversidades que ele tem passado por conta do Evangelho, que ele tem se entregado para poder ministrar ao Senhor, e ele passa por provações, por pobreza, por perseguições, e ele diz que depois de passar disso, ele pode falar com toda certeza que tudo posso naquele que me fortalece, tudo suporto por causa desse Evangelho do Senhor. E aqui a gente trouxe essa passagem do capítulo 2, que fala sobre o desenvolvimento da salvação, e é o que eu gostaria de pegar mais atenção nesse começo, nessa introdução. E você percebe o quão Paulo ele demonstra aqui a preocupação que ele tinha por essa igreja de Filipos, pelo desenvolvimento da salvação deles. Ele começa no primeiro versículo dizendo que a gente deve buscar e desenvolver essa nossa salvação com temor e tremor, com respeito e com vontade. E aí ele vai continuando e diz: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Que é Deus quem faz isso em nossas vidas, é Ele quem ministra, é Ele quem nos dá esse crescimento, essa vontade de estar adorando ao Senhor. E aí ele continua e diz, e continua na exortação, continua nesses conselhos, dizendo: fazei tudo sem murmuração, sem murmurar, sem reclamar. É fazer, é viver, é agir, é ser uma pessoa que não anda por murmuração. Mesmo que a gente esteja passando por momentos difíceis, a gente pode até ter nossas lamentações e pedir ao Senhor: Senhor, vem aqui e me socorre. Mas que a gente não caia nessa pecha de ficar murmurando e reclamando, porque a murmuração é falta de fé, é falta de confiança ao Senhor. E no último versículo que nós lemos, ele fala que a gente segue todo esse desenvolvimento da nossa salvação, para quê? Para que a gente se torne irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, que é uma geração má, que não quer nem saber de Deus, nem saber das coisas do Senhor, e que a gente resplandeça como luzeiros no céu. É de um tesouro grandioso que essa carta aos Filipenses tem para nós, que Paulo escreve com essa preocupação. Ele escreve para que a gente entenda e veja que mesmo
mesmo que a gente esteja passando por qualquer momento, mesmo que esteja no nosso dia a dia, a gente tem que se preocupar com a nossa salvação. E acontece que essa igreja de Filipos era uma igreja que tinha seus problemas, como qualquer igreja, e a gente pode dizer que ele tinha problemas, inclusive, muito reais para nós. Como problemas de irmãos que brigavam com irmãos, de pessoas que queriam se promover, de estar não desenvolvendo essa salvação, prestar atenção sobre as más e falsas doutrinas. Já tem alguns cultos que a gente tem falado aqui bastante, tanto Timóteo quanto a Alana falou também, o pastor Wesley falou sobre essas falsas doutrinas, essas más doutrinas, essas doutrinas que acabam levando as pessoas ao erro, de pensar que a gente pode, viver uma vida onde a gente não precisa se importar com o pecado, onde a gente não precisa se importar em estar vivendo longe do Senhor, onde a gente não precisa se importar de, como foi ministrado agora há pouco, em dar um gelo em Deus, sendo Deus morando dentro de nós. E ele termina falando sobre a gente resplandecer como luzeiros. Quando a Bíblia fala sobre luzeiros, tem 2 lugares que ele fala sobre luzeiros, né? Que é lá em Gênesis, quando ele fala que Deus criou o sol, a lua e as estrelas, são os luzeiros no céu. E lá em Apocalipse, quando o Senhor fala que o Senhor é o luzeiro que ilumina todo mundo ali na terra santa do Senhor. Então é isso que ele espera que nós sejamos também no mundo tão escuro, que é carregado de trevas, que nós devemos ser a luz, que nós devemos ser o sal do mundo. E diante dessa constatação, e é extremamente importante essa preocupação de Paulo para as nossas vidas, a gente entende que há essa necessidade que a nossa salvação seja desenvolvida. E é exatamente o que eu gostaria de falar um pouco hoje com vocês, porque quando a gente fala sobre salvação ser desenvolvida, a primeira pergunta, e essa pergunta é o que eu gostaria de trabalhar com a gente hoje à noite, é: para que somos salvos? Qual é o motivo de nós sermos salvos? A gente precisa entender que a salvação, ela é uma decisão que nós temos, e essa decisão ela é a mais importante das nossas vidas, mas não é uma simples decisão que a gente faz só porque somos convencidos por uma palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que nos convence. A palavra do Senhor diz que é o Espírito Santo que vem sobre nós e nos convence da palavra. Então a salvação vem do Senhor. Certo. A salvação também ela é eu posso falar que ela é um assunto central do Evangelho. O Senhor Jesus fala a palavra que Ele se entregou por nós, para que todo aquele que crê nele tenha vida e vida eterna. E quando a gente fala sobre essa salvação, sobre o que o Senhor faz em nossas vidas, sobre como Deus age, aí a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que, em primeiro lugar, essa pregação começa em mim. Essa pregação é para mim. Essa pregação é algo que precisa ser movido na minha vida e na vida de cada um de nós. Então, tudo que eu estiver falando aqui, irmãos, entendam que eu estou pregando em primeiro lugar para mim, certo? E eu espero muito que o Espírito Santo, ele toque os corações, que ele fale com cada um de nós mais ainda nessa noite. Mas, beleza. Antes da gente entrar no assunto de vez, eu preciso falar uma coisa com vocês. Antes da gente entrar nessa parte do para que somos salvos, há algo importante que eu preciso falar com vocês, que é uma pergunta que eu tenho aprendido a fazer na minha vida. Eu costumo dizer que é o meu pensar na vida, que é o seguinte, é a pergunta: a nossa caminhada faz sentido? A minha caminhada faz sentido? Como
como tem sido o meu dia a dia, como tem sido o passar dos meus dias, como tem sido o meu olhar para o mundo, o meu olhar para a família, o meu olhar para mim mesmo. O que eu tenho feito no meu dia a dia e na minha vida faz sentido? Eu tenho aprendido que essa pergunta é uma pergunta que precisa ser recorrente nas nossas vidas. Que, de vez em quando, a gente precisa parar e pensar naquilo que a gente tem feito, naquilo que a gente tem dito, de como é que a gente tem agido. Eu falei para vocês que é o pensar na vida, e às vezes a Soraya, ela me vê ali quieto, no canto, sem fazer muita coisa, e ela pergunta: meu filho, você está fazendo o quê? Eu olho para ela: não, meu amor, estou pensando na vida. Só que essa pergunta aqui do pensar na vida é pensar em como eu estou levando minha vida, para onde eu estou levando a minha vida. E o intuito dessa pergunta não é somente da gente saber o que é que a gente está fazendo em si, mas é para... Aí tem duas coisas, certo? Uma delas é para a gente evitar que a gente leve uma vida que ela seja automatizada pelas circunstâncias do dia a dia. Como é uma vida automatizada pelas circunstâncias do dia a dia. É quando você passa todo o seu dia sem nem sentir que passou. Simplesmente você está ligado no automático. Simplesmente você está ali fazendo, e quando você pensou que não, vixe, já passou um dia. E às vezes isso pode ser pior, quando você pensa que você passou a semana inteira e aquela semana passou voando. Ou quando é o mês inteiro e passou o mês inteiro voando. Quando passa o ano, quando passa os anos e você olha para as suas mãos e diz: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Quando você chega no momento que você olha e diz: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Isso é porque você não teve algumas paradas para pensar na caminhada da sua vida. Do que você está fazendo hoje faz sentido. Então essa é uma pergunta chave para a gente, e isso acontece muito conosco, acontece comigo também. Então é o que eu estou falando, é uma pregação para mim, porque é muito fácil a gente simplesmente terceirizar as nossas escolhas, terceirizar o que a gente quer. O brasileiro em si, ele tem muito essa... Como é que eu posso dizer? Essa cultura da terceirização. A gente sempre está esperando que alguém venha e faça alguma coisa por nós, que alguém venha e escolha por nós, que alguém venha e cuide das coisas por nós. Muitas vezes a gente quer terceirizar tudo que a gente tem. Hoje em dia, o que eu tenho ouvido e tem me deixado bem preocupado é quando as pessoas querem tem seus filhos, mas eles não querem cuidar dos filhos. Quer que a escola cuide, quer que a igreja cuide, quer que algum grupo ou clube cuide. Às vezes quer até que a televisão e o YouTube cuide, quando aquilo ali é uma responsabilidade dos pais, e quem tem que cuidar dos filhos são os pais. Não, a gente não pode terceirizar. Tem muita coisa na nossa vida que a gente não pode terceirizar. Na política, a gente também quer escolher o cara que venha com a bala de prata, que faça tudo mudar, e tudo vai ser novo e diferente. E essa terceirização da vida é algo que contribui para que a sua vida ela se transforme nessa automatização diante das circunstâncias. E a gente precisa tentar se desviar disso. Contudo, essa pergunta, né, que inclusive Paulo usa, né, um homem avalie-se a si mesmo, né? E essa pergunta ela vem dessa raiz, né, de se avaliar, de olhar para si e saber como estamos andando, né? Ela é uma pergunta que vai gerar em você confronto, porque gera em mim confronto, e vai gerar dúvidas, porque gera em mim dúvidas. Quando você começa a perguntar se o que você está fazendo faz sentido, se é sincero, se é uma pergunta sincera, aquilo vai lhe causar, uma hora ou outra vai lhe causar dúvidas. E sabe o que é legal? É que ter dúvidas é algo extremamente normal. É algo extremamente normal.
E por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa sociedade, muitas vezes, ela olha para a gente, né? Não posso falar muito pelas mulheres, mas para o homem, às vezes, parece que a gente tem que ser o super-homem, tem que ser o mais firme, ser o mais decidido, ser o mais forte. E, às vezes, a gente também tem o nosso momento de dúvidas. Não que a gente vá simplesmente cair pelas circunstâncias da vida, não é isso que eu estou dizendo. Mas que ter os momentos de dúvidas é algo normal e saudável. Agora, o que não é saudável, e esse é o grande problema, e é nisso que a nossa sociedade tem caído muito, e é nisso que tem gerado tantos e tantos problemas com depressão, ansiedade, é que a gente tem as dúvidas e coloca todas elas para debaixo do tapete, ignorando elas completamente, fazendo com que aquilo ali só se amontoe, só se amontoe, só se amontoe. Toda vez que a gente vai jogando isso para debaixo do tapete, o problema só vai ficando maior. E a gente tem que entender que quando a gente tem dúvidas, e aquilo parece algo que pode lhe afetar muito, a gente precisa pedir ajuda. É o seu pastor, é um amigo de confiança, é um líder, é alguém que possa conversar com você, que tenha passado por essa experiência e possa falar e lhe aconselhar, mas não fique com essa dúvida no seu coração e muito menos coloque ela para debaixo de um tapete. E o outro objetivo de quando a gente faz essa pergunta, né, tão introspectiva, se a nossa caminhada faz sentido, é da gente perceber um negócio que eu chamo de fuga da alma. O que é essa fuga da alma? A fuga da alma nada mais é do que o nome do tapete ao qual a gente está jogando as nossas dúvidas, as nossas crises. E existem vários lugares de fuga para várias pessoas. Então, nesse momento, eu não sei qual é a crise que você possa estar passando agora, ou quais os problemas que você possa estar passando agora, mas, falando de mim, eu tenho os meus lugares de fuga também. Às vezes eu tenho olhado para a minha vida, quando eu faço essa pergunta do que é que eu estou fazendo sentido, e eu vejo que eu tenho fugido para o meu trabalho, seja fazendo extras, seja ignorando todo o resto à minha volta, quando não é trabalhando, é estudando, e eu sei que essas coisas são importantes, mas a minha vida ela não pode ser resumida no meu trabalho. O meu trabalho não é o que me define. Eu tive uma experiência com o Senhor de passar um ano sem ter emprego. E se o trabalho me definisse, seria um ano onde eu passaria com depressão. Mas o Senhor me ensinou que não é o trabalho que me define, não é o que eu faço que me define, mas é a palavra do Senhor que me define. Outro local que eu gosto muito de fugir é para o entretenimento. No meu caso, são jogos eletrônicos e redes sociais. Eu sei que existem momentos que a gente está... que às vezes a gente precisa ter um lugar para a gente poder extravasar, né? Para poder parar de se preocupar assim, muito com os problemas do mundo, para a gente poder dar aquela respirada. Só que isso não pode se tornar a nossa vida. O entretenimento não pode se tornar a nossa vida, porque senão a gente vai ser participante dessa sociedade hedonista, que é só pelo prazer, né? O significado de hedonista é viver só pelo prazer, de que a gente passa horas e horas em redes sociais, ou horas e horas nesse joguinho eletrônico, e a vida vai passando e você nem vê. E as coisas vão acontecendo e você não está nem aí. Às vezes eu penso que o Senhor, Ele permitiu essa explosão de redes sociais para que no último dia que o Senhor estiver nos olhando e alguém disser, Senhor, eu queria ter te adorado mais, mas eu não tive tempo. Aí Ele vai ver quantas horas a gente teve de redes sociais. Ou quantas horas a gente teve jogando esses jogos. Amém.
Outro lugar de fuga é no relacionamento. Estou falando de mim, viu, gente? Estou pregando para mim aqui, tá? Outro lugar de fuga é o relacionamento. Eu sei o quão é importante a família, eu sei o quão é importante o casamento, só que a gente não pode também fazer o relacionamento o nosso sentido para a nossa vida. A gente não pode simplesmente passar o tempo inteiro vivendo para fazer com que o relacionamento seja o negócio. Não pode ser a nossa fuga. Não pode ser simplesmente viver daquilo ali para a gente poder entender que se a gente viver só para o relacionamento, todo o resto da nossa vida vai passar. É bom viver para a família, é bom viver com os amigos, é bom viver. Mas há momentos que a gente precisa parar para trabalho, parar para estudo, parar para ficar com um relacionamento só com a sua esposa ou com seu marido. E para mim o lugar de fuga, meu lugar de fuga preferido, meu lugar de fuga é o futuro. Como assim, né? Quem olha para mim não sabe o quanto eu sou uma pessoa ansiosa. O quanto eu estou vivendo uma semana na frente, tomando todas as dores que uma semana, um mês, um ano na frente tem. E acaba que um dia depois é tudo diferente. E tudo aquilo que eu sofri no dia anterior não valeu de nada. Quando eu era mais jovem, um pouquinho, certo? Os millennials aí vão saber como é isso. Eu vivia tanto no futuro, mas tanto no futuro, planejando tanta minha vida, que eu passei metade da minha adolescência sem nem ver, sem nem aproveitar. Metade da minha adolescência passou porque eu vivia olhando só para o futuro e não consegui viver nada do presente. Nada. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. E é um aviso, certo, gente? Para que a gente entenda que os lugares de fuga podem ser aonde a nossa alma está se perdendo do Senhor. Está se perdendo das pessoas que estão ao nosso redor e são importantes para nós, são importantes para a nossa vida, são importantes para aquilo que o Senhor tem nos chamado. Entenda, por que eu fiz essa parte mais introspectiva? Porque a gente precisa entender para que nós somos salvos. A gente precisa entender por que o Senhor se entregou naquela cruz. Então a resposta mais óbvia, mais rápida para que somos salvos. Nós somos salvos simplesmente para Deus realizar em nós os seus propósitos. Essa é a resposta rápida, essa é a resposta, sei lá, óbvia, talvez seja óbvia para você. Mas o que é que isso envolve? Isso envolve amor, gratidão, dons e serviço. Para que nós somos salvos? E essa pergunta do começo, né, foi feita porque acontece que a gente pode ter dúvidas sobre a nossa salvação. E o primeiro ponto sobre para que nós somos salvos é o seguinte: precisamos ter certeza da salvação. Antes da gente responder o para que somos salvos, a gente precisa ter a certeza da nossa salvação. E aí eu queria que você voltasse um pouquinho aí, abrisse em Éfeso, lá no capítulo 2, porque a gente pode ter essas dúvidas, as dúvidas se somos salvos ou não. E quando era no começo da minha conversão, eu tinha essas dúvidas também sobre como era a salvação. E é sobre isso que eu queria falar também com vocês. E aqui no capítulo 2 de Éfesos, a partir do versículo 1, fala o seguinte: Ele vos deu vida
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Quando a gente era pecador, o Senhor já nos deu vida. Nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou seja, o Senhor se entregou quando a gente já ainda era pecador. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, por causa do seu amor, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza na sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos repetir de novo, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nelas. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas por um bom tempo, irmãos, eu não entendi essa graça. Eu não entendia que é só acreditar, é isso mesmo. É olhar para Jesus e entender que Ele morreu por mim e aquilo ali me faz salvo. E isso era uma coisa que me deixava um pouco mal e era uma das poeiras, né? Era uma das dúvidas que eu arrastava para debaixo do tapete. E eu não me encarava muito, eu não olhava muito para essas coisas. E vivia o comecinho ali, pastor, da minha fé cristã, da minha caminhada cristã, sem entender muito bem o que era a graça e que efeitos ela tinha na minha vida. Porque até então, tudo que eu tinha vivido era aquela causa e efeito. Eu ganhava uma nota boa porque eu estudava. Eu ganhava algo dos meus pais porque eu era um bom garoto. Eu ia, ia para um cinema porque pagava o ingresso. Então eu tinha muito essa, como é que eu posso dizer, essa meritocracia. E isso quando eu fui botado de frente com a graça e visto que eu não fiz nada, e ainda assim o Senhor me amou, aquilo ali me deu um bug, eu fiquei meio bugado. E a verdade é que eu tinha dificuldade na fé. Essa era a verdade, porque muitas vezes você consegue entender um fato na sua cabeça, sabe que é fato, você inclusive consegue repetir esse fato, mas aquilo não entra no seu coração, não entra na sua vida e no seu dia a dia. E esses dias eu estava conversando com um dos jovens, e eu falando algo parecido com eles, né, sobre essa parte da salvação e a certeza da salvação. E uma coisa que eu disse para eles foi o seguinte, tem muita gente que não entende essa parte da graça, porque eles não entendem por que é que o Senhor teve que morrer na cruz. Porque quando você olha para alguém e diz, olha, a gente é pecador por causa de Adão, e aí a gente não quer meio aceitar, com essa mesma ideia da causa e consequência. Mas se eu não fiz nada, eu sou pecador a partir de Adão, porque a palavra de Deus diz que a partir do primeiro Adão, entrou o pecado no mundo, entrou o pecado no homem. É como se fosse o seguinte, é como se o molde ali, né, que Adão era essa cabeça da raça humana, né, era o primeiro ser humano, como se o molde
tivesse estragado ali no jardim do Éden, e a partir dele, todo o resto saísse estragado também. Saíssemos todos nós com essa raiz de pecado. Mas aí veio Cristo, que é o segundo Adão, e a partir dele nós fomos perdoados dos pecados. E aí, o que aconteceu? Para que eu conseguisse entender que a cruz de Cristo, e isso eu estou falando de mim, irmãos, que a cruz de Cristo é suficiente para me lavar, me limpar e me perdoar de todos os pecados, eu tinha que entender que por Adão eu era pecador. Eu tinha que entender de onde é que vinha essa minha raiz de pecado. Obviamente que tem muito mais coisa, tem a forma como eu vivia, ignorando a Deus, vivendo longe do Senhor, e coisas que eu não entendia no começo da minha caminhada, mas o Senhor veio abrindo os meus olhos conforme eu fui caminhando na fé. E assim eu entendi que antes de estar convertido e ter aceito essa graça, esse dom, que eu não precisei fazer nada, mas é dom de Deus a partir do seu amor, o Senhor me via assim, pecador. Ele me via como alguém distante dele. Mas no momento em que eu aceito essa cruz de Cristo, que vem para salvar e libertar, o Senhor me vê assim, ó. E aqui é como se viesse Cristo, ó. A cruz de Cristo viesse sobre mim, sobre você, sobre nós, e me cobrisse. E agora o Senhor não vê mais aquele pecador. O Senhor, quando olha para mim, o que Ele vê é Cristo Jesus, que foi crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, naquele grande dia nós vamos ressuscitar com Ele. Amém? E isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com os pastores lá no Detox. Na verdade, estava uma roda de homens, né? A gente estava conversando, falando algumas coisas, falando sobre a natureza do homem versus a ação do Espírito Santo. O que Deus fazia conosco e como é que era o Espírito Santo. E só para falar bem rápido, uma das coisas que a gente estava falando era o seguinte, que o Espírito Santo, quando vem sobre nós, é como se ele mudasse a nossa natureza e nos mudasse de forma. E aí o pastor Walter, com grande sabedoria, olhou para nós, não é bem assim. Não é bem assim. Porque o Espírito Santo agindo sobre a vida do homem são ações espirituais. Mas vai o homem sair de perto de Deus, ele volta para exatamente como ele era antes de se converter ao Senhor. Antes de conhecer o Espírito Santo de Deus. Então, a transformação que o Senhor traz para a gente é tão grande que parece que a gente transformou a nossa natureza. Mas a verdade é que o Espírito Santo é quem nos converte, porque esse amor é aquilo que a gente estava falando no começo. É o Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar, e é esse Espírito Santo que vem em nós e faz isso. Então, se você tem alguma dúvida da sua salvação, vamos orar hoje, para que essas dúvidas acabem, porque o Senhor, Ele se entregou já por nós. E a gente acabou de ler aqui, que mesmo antes que a gente fizesse qualquer coisa, ainda sendo pecadores, o Senhor se entregou. E eu gostaria muito que você entendesse, não só na sua mente, mas o Espírito Santo te toque agora, para você poder entender no seu coração, porque isso é tão importante, irmãos. A certeza da salvação é importante demais, é importante demais para as nossas vidas. E aí, prosseguindo um pouco com o pensamento, e aí a gente vai andar um pouquinho para frente, lá para o livro de Tiago, que fica depois de Hebreus, certo? Lá em Tiago capítulo 2, eu vou dar um tempinho aí para você poder procurar. Livro de Tiago, capítulo 2, aqui em Hebreus. Se você tiver chegado em 1 Pedro, 2 Pedro, então volte, porque você passou já, tá? Amém. Aqui no livro de Tiago, a partir no capítulo 2, a partir do versículo 14, diz o seguinte, ouçam só, certo?
Estamos na sessão, precisamos ter certeza da salvação. Amém. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dardes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas aí alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Então direi, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E agora, irmãos? Encontramos uma contradição na Bíblia, será? Será que Paulo e Tiago estavam brigando aqui? E Paulo diz, não, é pela fé, e Tiago diz, não, é pelas obras? É claro que não, né, irmãos? O que é que acontece aqui? Uma vez e para mim poder entender isso aqui de uma vez por todas, eu tive uma vez uma conversa com um pastor numa igreja chamada Ceifeiros, e era uma igreja que eu sei que está no coração do Senhor. Eles tinham até um costume muito interessante, viu, pastor Walter, que eles faziam uma vigília de 24 horas. Como é que eles faziam isso? Eles tinham um quadro lá na igreja, onde eles colocavam hora a hora, e você podia colocar o seu nome ali, e naquele momento que você colocava o seu nome, era o momento que você participaria da vigília. E assim eles faziam de sábado à noite, começavam a vigília com culto, iam até sábado, domingo à noite no outro dia e terminava com o culto. Era um momento maravilhoso, muita saudade dos irmãos aí da Ceifeiros. E nessas vigílias, de manhãzinha, né, quando eu peguei ali um horário para merendar, o pastor veio conversar comigo e ele estava falando sobre as obras e o amor de Deus em nossas vidas, né? E aí ele olhou para mim e disse assim, Anderson, você tem alguma dúvida da sua salvação? E eu olhei para ele, e foi um pouco antes de eu me casar com a Soraya, esse momento, eu disse para ele, não, pastor, eu sou salvo. Eu tenho certeza absoluta no Senhor que eu sou salvo por aquilo que Ele fez, a sua obra. Aí ele me falou essa história que eu falei para vocês agora, sobre Adão e sobre Jesus, o segundo Adão, né, que está na Bíblia, inclusive. E ele falou para mim, né? Nós somos salvos por esse amor de Deus. Porém, esse amor é o que nos capacita para servi-lo. Logo, não faz sentido que nós, sendo salvos em Cristo, a gente não tenha vontade de servi-lo. A gente não tenha como servi-lo. E, na verdade, esse amor capacitante é a graça sobre as nossas vidas, que faz com que a gente sirva ao Senhor em amor. Logo, a gente não age para ser salvos. E isso é uma grande diferença entre várias religiões do mundo. A gente não está sendo boas pessoas, pessoas que oram, leem a Bíblia, para que nós sejamos salvos. É pelo contrário, é porque somos salvos, é que nós oramos, nós lemos a Bíblia para conhecer mais a Deus. É porque somos salvos que nós vamos e evangelizamos. É porque nós somos salvos que nós vamos e fazemos obras de caridade, obras sociais. Nada do que a gente faz é para a gente ser salvo, porque senão a gente já teria a nossa paga. Mas é porque nós somos eternamente gratos, é que nós vamos lá, por amor ao Senhor, o amor que Ele nos amou primeiro. E isso para mim, gente, foi como é que eu posso dizer, quando você tem várias engrenagens
e ela não consegue mexer, mas aí vem uma engrenagem bem pequenininha e é colocado e tudo começa a girar, tudo começa a andar. Naquele momento, todo o meu ministério fez sentido. Eu entendi que eu não precisava lutar pela salvação, mas porque eu sou salvo, eu já sou capacitado para todas as lutas. Porque eu sou salvo, eu também posso falar como Paulo falou, que eu posso e suporto todas as coisas. Porque é o Senhor quem faz em nós tanto querer como realizar. Então a gente vai agora para a segunda questão, e é a última, certo, irmãos? Bem rápido. Do para que somos salvos. Primeira coisa é, precisamos ter a certeza da salvação. Porque sem essa certeza a gente não consegue fazer nada. Porque a partir da certeza da salvação é que a gente tem a capacidade de agradar a Deus naquilo que a gente faz. Vocês conseguem entender isso? Que a graça é que nos dá o poder para agradar ao Senhor. Em nós mesmos nós não temos esse poder. Em nós mesmos nós não temos essa capacidade e essa possibilidade. Então, o segundo ponto é a partir da conversão que recebemos o poder, que é a graça, de realizar a vontade de Deus. Uma coisa boa para se pontuar aqui é que a graça, ela é uma força capacitadora que nos leva a viver em santidade. É aquilo que o Senhor age e derrama sobre as nossas vidas, para que a gente, fazendo a vontade dEle, seja inundado com fome e sede do Espírito Santo. Então, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais vontade a gente tem de estar com Ele. E isso é graça vindo de Deus sobre nossas vidas, a superabundante graça. Outra coisa para a gente entender, e que muita gente confunde, é que a graça, ela não é uma permissão para a gente poder pecar, né? Como se no momento que a gente se converte, a graça tivesse o poder para excluir, jogar no mar do esquecimento os pecados que a gente teve antes e depois a gente está liberado. Pelo contrário, essa graça, ela nos dá a possibilidade da gente não cair nas tentações, não sermos levados pelas paixões dos nossos corações, por aquilo que tem brilhado e nos chamado para estar distante do Senhor. Pelo contrário, a graça é como se fosse a âncora que nos deixa ali, perto de Deus. E a gente precisa buscar isso do Senhor, buscar estar próximo dEle. Também, sobre a graça, ela é uma força que nos libertando desse pecado, ela nos capacita e nos dá poder para fazermos o ID do Senhor. Então, a grande mensagem que eu tomo para mim para a graça é que a partir desse poder, dessa capacidade que o Senhor derrama sobre nós, nós temos não somente a liberdade de agir, mas nós temos o dever de agir também. Nós temos como eu posso falar aqui? Obrigado, irmã Soraya. Essa responsabilidade de agir, porque quando somos salvos, o natural que acontece é que nós sejamos agentes de salvação a partir do Espírito Santo. Então, quando somos salvos e temos a certeza dessa salvação, a gente precisa, em segundo passo, buscar em Deus qual é o nosso propósito da vida. Qual é o nosso propósito de servir o reino. E esse servir, ele deve estar incendiando os nossos corações. É servir o meu irmão, é servir a quem precisa, é entender o que está se faltando na nossa igreja para que a gente chegue e fale com o pastor, fale com o seu líder. Agora não queira deixar que essa lacuna de responsabilidade exista na sua vida. Quer ver?
O próprio Senhor, é Ele quem nos chama para isso. É Ele quem nos chama para poder servir e ser boca e ser bênção no mundo. Se você puder abrir lá em Marcos, no capítulo 16, é o último capítulo, é o finalzinho, a partir do versículo 14. Aqui na minha Bíblia, ele tem assim, ó, a ordem da evangelização. E aqui a ordem não é de ordenar, tá, irmãos? Não é de pôr em uma ordem, tá? Aqui é de dar um mandato, é de falar algo, é de nos designar algo para fazer. Olha só, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14. Fala assim a palavra do Senhor. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Glórias a Deus. Quem, porém, não crê será condenado. O mundo já está condenado. E agora a parte mais impressionante dessa parte é que é Jesus falando, certo, irmãos? É Jesus. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê nessa salvação, quem crê e for batizado e está na salvação. Olha só os sinais. Em meu nome expelirão demônios, o nome de Jesus. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Olha o que é que Jesus disse. E muitas vezes, irmãos, e eu já estou encerrando, foi uma conversa um pouco rápida, amém? Eu já estou encerrando, certo? Muitas vezes eu olho para, não estou falando da nossa igreja, mas eu estou falando da igreja em geral. Eu e a Soraya, a gente teve a oportunidade de passar por algumas igrejas e a gente sempre teve essa crise de pessoas que não serviam na obra do Senhor. E aquilo sempre nos entristeceu. A gente olhava para as pessoas e ficava se perguntando, o que é que está parando esse povo? O que é que eles estão parando? O Senhor já disse vai. O Senhor já disse que vai ter sinais aos que creem. O que é que está parando a gente? O que é que tem parado a nossa vontade de querer servir no Senhor? E aí eu volto lá para a primeira questão, né? Como é que tem sido o nosso caminho, a nossa caminhada, para onde a gente tem fugido? Para onde a gente tem ido? O que é que a gente tem feito? Irmãos, em nome de Jesus, eu não estou querendo trazer como uma exortação de um mestre, porque eu não sou mestre. Mas eu quero trazer com todo amor, eu quero trazer com toda simplicidade. O que é que está te parando? O que é que está te parando? É algum problema com algum irmão? É algum problema com algum líder? É algum problema, sei lá, pessoal no seu trabalho? O que é que está te parando? O que é que está te parando? Irmãos, você não está aqui para poder servir a mim ou servir aos pastores, você está aqui para servir ao Senhor, e ao Senhor somente. Não venha para cá se você quiser me agradar ou agradar qualquer uma pessoa. Só venha para cá se você tiver no seu coração a vontade de agradar a Deus. Porque assim é que a gente anda. Porque a gente vai andando e encontra Deus no meio do processo. Esses sinais não é os sinais que a gente tem que estar indo atrás procurar, não. A gente não tem que estar indo procurar aonde tem cura, aonde está pegando em serpente, não. Esses sinais é que seguem aqueles que creem. Então, se você crê, você vai ver cura. Se você crê, você vai ver demônios sendo expulsos. Se você crê, você vai ver vidas sendo transformadas para a glória e honra do Senhor Jesus. Para encerrar,
A gente não deve parar de pedir oração, entenda, eu não estou falando isso. Peça oração, pelo amor de Deus, peça. Nós somos igreja, nós somos unidade, nós somos família, a gente precisa orar um pelos outros. Mas eu quero que você entenda que nós também devemos ser as mãos santas que se levantam para orar pelos outros. A gente pode continuar pedindo bênçãos. Peça bênçãos ao Senhor. O Senhor é o Deus que tem tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem prazer em nos abençoar. Só que a gente também não pode esquecer que nós também temos que ser pessoas abençoadoras. Se nós seguimos a um Deus que abençoa, a gente precisa aprender dele que abençoar é uma característica dele, que os seus filhos imitam, sermos imitadores dele. Gente, a pregação da Lana agora em domingo, falando sobre o que aquela viúva fez e como ela foi honrada. Vamos ser pessoas abençoadoras também. Se o pessoal do louvor já quiser chegar, pode chegar, eu estou no finalzinho. Busque respostas na sua oração, sim. Busque a Deus, busque ao Senhor, peça a Ele nas suas orações, chegue no seu pastor, diga as suas dúvidas e aquilo que está afligido a sua alma, nos seus líderes, em pessoas que você confia, que sabe que tem uma palavra do Senhor para você. Procure essas respostas de oração, sim. Mas também a gente precisa estar disposto a ser resposta de oração das outras pessoas. A gente precisa estar se abrindo para que a gente também seja essa bênção, essa resposta que vem. E nessa conversa que a gente teve com os jovens, teve algo que me tocou bastante, que a Lana falou, inclusive no final. Foi a irmã Lana, está com tudo, né? nos falou sobre essa parte da salvação, e para mim fecha perfeito essa palavra. Que ela falou o seguinte: a salvação é como um monte, onde a conversão é como se você estivesse chegando no pé do monte. Converteu, chegou no pé do monte. E lá no topo está o Senhor, o nosso Deus. E o desenvolvimento da salvação é nós escalando esse monte. E o legal é que o Espírito Santo vai escalando junto com a gente. É impressionante, é assim que o Senhor trabalha. Então, irmãos, é isso. Essa é a palavra que o Senhor ministrou sobre o meu coração. E eu queria dizer só uma última coisa, para a gente poder orar e louvar. Veja como está a sua vida, examine-se, né? Examine-se a si mesmo. Para que a gente não venha cair e pensar que a igreja de Deus ela é como um ônibus, onde a gente entra, fica lá, sei lá, no corredor ou na janela vendo a paisagem, simplesmente sendo levado, e o motorista, no caso o pastor, que se vire, ou o líder, né, que se vire para poder fazer o ônibus chegar lá. Isso não é igreja, gente. Isso não é igreja. Isso nunca vai ser igreja, nunca vai ser modelo de igreja. Então, mais uma vez, envolva-se. Busque envolver-se no reino de Deus. Então, o que é, Anderson? A igreja, irmãos, e a caminhada cristã, ela é como um barco. Ela é como um barco a remo. Sabe como é um barco a remo? Você entra e tem um remozinho para você, olha lá. E aí você vai remando, e não pode ser de qualquer jeito não, irmão. Tem que ser no ritmo, porque se você remar de um jeito de um lado e o outro não remar do outro, o barco não sai do lugar, ele fica só rodando. E aí tem alguém lá na frente
dando o ritmo, ó. Sabe o que é que ele fala lá na frente? Ele fala assim, ó: avance! 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 E aí a gente vai avançando, avançando, até a gente chegar do outro lado do rio, onde a gente vai ter um Senhor nos esperando, dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor.